A paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus, aleluia, Jesus. É muito bom ter você aqui no cantinho de oração da Toinha. Seja bem-vindo, seja bem-vinda, fique à vontade, aleluias. Tudo bem, tudo bem, tudo bem, tudo debaixo da graça do Senhor nosso Deus, aleluias, aleluias. Gente, antes de começar, antes de mais nada, gostaria de pedir um grande favor bem carinhoso para vocês, amém? Nos dê a honra da sua inscrição, se inscreva aí no nosso canal, viu? E depois que você assistir esse vídeo aí, você vai ali e dê seu like, dizendo se gostou, tá? E também vai lá no comenta, tá? Comenta pra gente. Deus falou com você? Deus falou? Deus falou com você através dessa mensagem? Falou? Você vai colocar em prática algo dessa mensagem que você ouviu? Vai? Amém. E aí, comentou, compartilhe para a glória de Deus. Vai compartilhando para a gente alcançar vidas e vidas e vidas para o reino do Senhor. Amém? E depois que você se inscrever, vai lá no sininho, viu? Lá no sininho, toque lá na opção 1. Na opção todas, é isso, opção todas, viu? Para que você fique sabendo quando tiver saindo novo vídeo aqui do canal, amém? Gente, já vou comentar aqui para vocês. O tema de hoje que nós vamos abordar é um tema muito importante. Antes de trazer esse tema para cá, eu pedi ao Senhor, falei, Senhor, o que o Senhor quer que eu leve ao cantinho hoje? O que o Senhor quer que eu leve às pessoas que visitar o cantinho hoje? Deus colocou no meu coração esse tema. Gente, eu falei assim, Jesus, eu não tenho capacidade de abordar esse tema não, Jesus. Eu sou muito pequena para isso, Senhor. Eu tentei fugir desse tema. Eu confesso para vocês que eu tentei fugir. Mas Deus colocou esse tema no meu coração, esta mensagem no meu coração. Então, estou aqui humildemente para fazer aquilo que Deus mandou. Amém? Glória a Deus. E o nome do tema, gente, você já pode ver lá na capa do vídeo, como é importante. Não peque contra o Espírito Santo. Nosso corpo é seu santuário. Cuidemos bem dele. Gente, olha que tema importante. O Espírito Santo é a terceira pessoa da Trindade. O Espírito Santo é Deus morando em nós. Deus morando em nós. Jesus, quando ele foi para o Pai, ele tinha nos preparado, eu vou vos mandar um consolador, eu não vos deixarei órfão. E Jesus foi e o Pai mandou o consolador. Ele não está do nosso lado, nem na nossa frente, nem atrás da gente. Não, gente, ele está em nós, em nosso corpo, Nós somos seu santuário. Amém? Glórias a Deus. Então, nós temos que ter muito cuidado, gente. Muito cuidado, porque nós temos Deus morando em nós. Deus morando em nós. Ele é uma pessoa, ele tem sentimentos, viu? Ele é uma pessoa, ele fala, entendeu? Ele anda, ele age, entendeu? Ele te orienta, ele te convence do pecado, né? Jesus diz que ele nos convenceria do pecado. Então, gente, vamos ao tema. Oh, glória! E eu confesso para vocês, meus irmãos, que essa foi a mensagem mais difícil de ser gravada, foi essa. Muito difícil. Mas eu falei para o Senhor, em nome de Jesus, vai sair e vai ser uma bênção para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Então vamos lá. Pegue sua Bíblia, viu? Pegue sua Bíblia, traga lá. Vamos consultar a Bíblia junto. Amém? Aleluia! Oh, glória a Deus. Trouxe? Sentou aí já confortavelmente? Então vamos lá.
abrir em 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Amém? 1 aos Coríntios, capítulo 6, versículos 18 ao 20. Está dizendo assim: fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que o vosso corpo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Vamos ler mais uma vez, gente? Vamos gravar aqui no nosso coração para a gente não pecar contra Deus? Vamos? Em nome de Jesus. Então vamos ler. 18 a 20. Fugir da fornicação. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Amém? Glória a Deus. Gente, a gente pode ver aqui o apóstolo Paulo exortando a igreja de Corintos, onde ele aconselha as pessoas a fugirem da fornicação, a fugirem do namoro escandaloso, a fugirem, de toda forma de pecado no corpo. Por quê? Porque o nosso corpo é templo, é santuário do Espírito Santo. E ele está dizendo aqui que fomos comprados por bom preço, fomos comprados por bom preço. E que preço é esse, gente? O sangue de Jesus derramado na cruz do Calvário. O sangue do Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. O sangue do Filho unigênito do Pai. Esse é o bom preço que foi pago por nós. Amém? Glória a Deus. Na cruz. E ele nos enviou o Espírito Santo. Aqui ele diz assim: ou não sabeis, aqui, ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus. Quem foi que enviou o Espírito Santo? Deus. Então, nós temos em nosso corpo, não é qualquer espírito, gente, é o Espírito Santo. Deus nos libertou do espírito da escravidão, do espírito que só nos levava a pecar, que são os espíritos malignos, e colocou em nós o seu Espírito Santo para habitar, aleluia, para fazer de nós santuário, aleluia. E a Bíblia diz: sede santo, porque eu sou santo. Gente, se o Espírito Santo é parte da Trindade, é Deus habitando em nós, ele não pode habitar em templo sujo. Ele não pode habitar aonde há sujeira. O Espírito Santo, como eu disse, ele tem sentimento, ele é uma pessoa. Ele ama, Ele ama, ele age. Ele transforma a nossa vida. A Bíblia diz que é ele que nos convence do pecado. Ele que está nos preparando aqui na terra para o encontro com Jesus. Ele que vai entregar a igreja do Senhor. Aleluia!
a Jesus Cristo. E Ele habita em mim e habita em você. E o que Paulo está aconselhando? Fugir da fornicação, fugir de todo pecado praticado no corpo. Gente, isso é o quê? Os namoros escandalosos, os adultérios, né? Eu fico assim, gente, até no meio cristão, no meio evangélico, pessoas conhecedoras da palavra de Deus estão vivendo em situações muito difíceis. Por quê? Porque tem permitido, como é que se diz assim? Tem se agradado em pecar contra Deus, gente. Não tem temido isso. A Bíblia diz que o Espírito Santo é o fogo que arde continuamente no altar. Ele precisa estar aceso continuamente dentro da gente. Eu descobri que não é só com palavras que a gente blasfema contra o Espírito Santo, gente. Não é só com palavras. Mas quando nós pecamos contra o nosso corpo, nós também estamos blasfemando contra o Espírito Santo, estamos afastando ele de nós. Esses dias eu tenho meditado muito em algo que eu vi, que eu contemplei com os meus olhos lá na rodoviária outro dia. Algo que me entristeceu muito e eu comecei a questionar a Deus o porquê que aquela pessoa estava passando por aquela situação triste, definhada. Eu vi uma pessoa, irmãos, definhado. A pessoa definhada, irmão. Um esqueleto humano andando. E eu comecei a perguntar para Deus, por que, meu Deus, que essa pessoa está desse jeito? Eu senti compaixão daquela vida. Se eu pudesse fazer alguma coisa por ela, com certeza eu faria. Mas Deus, esses dias meditando e orando por aquela pessoa, Deus falou para mim, colocou no meu coração: essas são as consequências de quem blasfema contra o meu espírito. Irmãos, é muito triste. A gente não pode blasfemar contra o Espírito Santo de Deus, porque fazendo isso nós estamos nos condenando. Não é ninguém que nos condena, não é Deus que nos condena, somos nós mesmos que nos condenamos, porque a blasfêmia contra o Espírito Santo, ela não tem perdão. E quando pecamos contra o nosso corpo, estamos pecando contra o Espírito Santo. Estamos expulsando ele de nós, porque ele não habita em templo sujo. Ele não habita em templo sujo. Ele não habita. Ele vai te alertando, ele vai te chamando a atenção, mas você continua com o seu coração endurecido, eu continuo com o meu coração endurecido, e ele vai se entristecendo, ele vai ficando ferido e vai se afastando, e vai se afastando, e vai se afastando. E dessa maneira nós vamos apagando a chama dele da nossa vida e nos matando. Automaticamente nos matando, nos condenando
a uma situação que não tem mais jeito. Aqui em 1 aos Coríntios, capítulo 3, aleluia, também está falando, Paulo nos alerta aí também, alertando a igreja de Corintos, ele está nos alertando também. Se destruirmos o templo de Deus, Deus também nos destruirá. O meu corpo, o seu corpo, o nosso corpo são templos de Deus. E se nós destruirmos, e não é só com prostituição, com adultério, com fornicação, não, irmãos. Tudo que a gente levar para o nosso corpo, que sabemos que é pecado, é pecado. Fumar, por exemplo. Você usa a sua boca para fumar, mesmo sendo crente, mesmo sendo servo de Deus? Como pode? A Bíblia diz que não pode haver fogo estranho no altar. Não pode. Não pode haver fogo estranho no altar. Aí você coloca um cigarro na sua boca. Uma cerveja. Ah, ninguém tá vendo. Ah, mas eu sou crente, mas eu posso fazer isso. Isso não tem nada a ver. Não tem nada a ver. E o nada a ver está entristecendo o Espírito Santo que habita em você, que habita em mim, que habita em nós. A Bíblia diz que a gente pode tudo, mas nem tudo nos convém fazer. Queira ou não queira, tem que haver uma separação. E muitas outras coisas que a gente comete contra o nosso corpo, que está ferindo o Espírito Santo de Deus. Vamos fazer uma avaliação do que a gente está fazendo, que está entristecendo, que está afastando o Espírito Santo de Deus de nós. Faça uma avaliação, coloque no papel, coloque um propósito diante de Deus. Senhor, a partir de hoje eu não vou mais fazer isso. Eu sozinho não dou conta, mas eu venho te pedir, Espírito Santo, que me ajude a não pecar contra ti. Me ajude, me liberte. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17. Amém? Glória a Deus. Não sabeis vós que sois templos de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Em que, se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Glória a Deus. Entendeu? Eu entendi o que Deus quis falar aqui. O que Paulo quis falar aqui. Lá atrás ele disse assim, ó, você não é de você mesmo, você não é seu próprio dono. Hoje você tem dono, seu dono é Deus. Quem habita em você é o Espírito Santo. Fugir do pecado contra o corpo, porque se você pecar contra o corpo, você estará entristecendo o Espírito Santo. Você foi comprado por bom preço. E qual é esse preço? O sangue do Senhor Jesus derramado na cruz do Calvário. Aleluia, glória a Deus. E aqui está dizendo que aquele que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. E eu entendi aqui o que Deus quis falar
quando me disse que aquela era a situação da pessoa que blasfema contra o Espírito Santo. Mais cedo ou mais tarde a situação chega, gente. E é triste, é uma situação triste. Então, enquanto há tempo, conserte a sua vida. Amém? Glória a Deus. Aleluias, aleluias. 1 aos Coríntios, capítulo 3, versículo 16 e 17, para gravar no nosso coração e não mais pecar contra Deus e nem contra o Espírito Santo. Aleluia. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá, porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Amém? Glória a Deus. Aleluias. Aleluia, gente. Deu para compreender? Amém. Então, nós vamos aqui em Mateus, capítulo 31. Aleluia. Capítulo 12, desculpa. Capítulo 12, versículo 31 e 32. Nem 31 não existe, né? Mateus capítulo 12, versículo 31 e 32, onde Jesus está falando sobre o Espírito Santo. Amém? Glória a Deus. 31 e 32. Portanto, eu vos digo, todo o pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém a blasfêmia contra o Espírito não será perdoada aos homens. Amém? Glória a Deus. Aleluia. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não será perdoado, e nem neste século, e nem no futuro. Gente, olha aqui, tá vendo? Aleluia. Portanto, eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, porém, a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Quer dizer, se você comete pecado contra o seu corpo, você está destruindo o templo de Deus. Você está expulsando o Espírito Santo do seu corpo, porque ele só habita em lugar santo, em templo santo. E se nós destruirmos o nosso corpo, Deus destruirá a nós. Oh, gente, misericórdia. Deus destruirá a nós. E se falarmos alguma coisa contra os homens, contra Jesus e contra Deus, será-nos perdoado. Se pecarmos contra os homens, contra Jesus, contra Deus, será-nos perdoado. Contra o Pai, né? Será-nos perdoado. Mas seremos perdoados. Mas se blasfemamos contra o Espírito Santo, esse pecado não será perdoado, nem aqui e nem no futuro. É o que a Bíblia, o próprio Jesus está falando. Então, vamos abrir os nossos olhos, vamos abrir os nossos ouvidos para a palavra do Senhor e abrir os nossos olhos, deixar as escamas cair e deixar de pecar contra Deus. Viu? Deixar de pecar contra Deus. Deixar de pecar contra o Espírito Santo. A Bíblia diz aqui Amém, Jesus. Em 1 aos Tessalonicenses. 1 aos Tessalonicenses. Aleluia. Glória a Deus. Depois nós vamos orar. 1 aos Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 19. Olha o conselho aqui que nos é dado. 1 aos Tessalonicenses, versículo 19, capítulo 5, versículo 19, viu? Olha aqui o conselho que nos é dado. Não extingais o Espírito. Amém? Não extingais o Espírito. Não desprezeis, não extingas, não acabe com o Espírito Santo na sua vida. Não acabe. Porque se eu acabarmos com o Espírito Santo em nossas vidas, nós vamos
chegar a uma situação lastimável de condenação. E assim como aquela pessoa, irmãos, que me doeu o coração, seremos esqueletos humanos andando por aí. Então vamos prestar atenção, vamos nos arrepender enquanto é tempo. Enquanto a gente não expulse de vez o Espírito Santo das nossas vidas e destrua, né? Antes da gente destruir o templo de Deus. Porque se você fica jogando bebida alcoólica no seu corpo, você está destruindo. Se você joga cigarro no teu corpo aí para dentro, você está destruindo. Se você joga tudo aquilo que está escrito que é pecado, que às vezes, como é que se diz assim, isso aí não tem nada a ver, não tem nada a ver, esse nada a ver está destruindo o templo de Deus. Então vamos prestar bem atenção e dar ouvidos ao Espírito Santo. Amém? Glórias a Deus. Que todos fiquem com essa palavra. Eu também peguei aqui. Pegou aí? Eu peguei aqui, irmãos. Peguei aqui porque eu quero morar no céu com Jesus. Eu não quero ser condenada por blasfêmia. Eu quero morar no céu com Jesus. E eu também quero que você vá. Amém? Glórias a Deus. Então se conserte enquanto há tempo. Glória a Deus. Aleluia. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, aqui estou eu, humildemente na tua presença, juntamente com essas pessoas ou esta pessoa que está assistindo este vídeo hoje, que foi tão difícil de gravar, Senhor, mas o Senhor tem um propósito em tudo e eu sei que o Senhor vai falar com a pessoa certa, meu Deus, através, meu Pai, desta mensagem. Comigo o Senhor já falou profundamente. E eu te agradeço, Senhor, por nos corrigir. Eu te agradeço, Senhor, porque o Senhor está nos mandando a fugir do pecado contra o corpo. Eu te agradeço, meu Pai, por este alerta, Pai, porque isso nos prova ainda mais que o Senhor nos ama, nos mostra o quanto que o Senhor nos ama e não quer que a gente fique sem o Teu Espírito Santo aqui desorientado, sem saber o que fazer, meu Pai. Obrigado por habitar em nós, Espírito Santo. Perdoa-nos por muitas vezes te entristecer, ferir o teu coração, por não saber, Pai querido, como, Senhor Jesus, te agradar, ó Espírito Santo. Mas queremos pedir ao Senhor que o Senhor continue ardendo em nosso ser, não se apague de nós, não se afaste de nós, não nos abandone, Pai. Fique conosco, Espírito Santo, amigo, conselheiro, consolador amado, fique conosco. Humildemente queremos te pedir, a partir de hoje, nos ajude a corrigir aquilo que está errado. Abre nossa mente, abre os nossos ouvidos, abre o nosso coração, os nossos olhos, Senhor. E nos dê graça, Pai, para vencer o pecado contra o corpo, em nome de Jesus. Não queremos destruir, Senhor, a Ti, o Teu templo, Pai, não queremos, Pai. E queremos que o Senhor edifique cada dia mais, Pai, na nossa vida, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Oh, glória. Aleluia. Não peque contra o Espírito Santo. Nosso corpo é seu santuário. Cuidemos bem dele. Cuide não só da saúde física, cuide não só da higiene pessoal, mas cuide também da higiene espiritual. Amém? Olha, Deus é contigo para te ajudar a vencer todo tipo de pecado. Amém? Glórias a Deus. Aleluia. Confia no Senhor e abandona tudo que é ruim e que fere o Espírito Santo. Amém. A paz do Senhor Jesus. Que Deus abençoe. Glórias a Deus. Se inscreva, dê o seu like, comente e compartilhe em nome de Jesus com as pessoas que estão precisando ouvir esta mensagem. Amém?
Até a próxima. Que Deus abençoe.